Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje trocar uma ideia sobre o RBRF, o FOF aí da RBR. E vamos lá, vamos ver como é que tá. Esse fundo estava muito descontado, ainda está, né, muito descontado, por mais que subiu um pouco, mas não corrigiu tão forte quanto o resto do IFIX. Se a gente pegar o IFIX e tal, e comparar, a gente vê que o IFIX subiu mais. Tem vários fundos que subiram bem mais, né? Ele até que não, tá de boa. Relatório, fundo de 1 bi. Patrimonial 8,25, cota mercado a gente já viu ali, são 123 mil cotistas, e esse fundo aqui, ao contrário do irmão dele, né, ele está bem mais entijolado, o RBRX está bem mais empapelado. E a grande diferença dos dois fundos hoje é essa, né? Pagou 6 centavinhos por cota, né, que dá um yield de praticamente 1%, frente ao valor que a cota vem sendo negociada. E galera, ele tem uma reserva de quase 10 centavos, quase 2 rendimentos de reserva, então ele consegue manter esse patamar sem maiores problemas. Aqui a RBR começa falando a respeito de um overshooting, né, na visão deles, basicamente os fundos caíram demais, né? E aí, na visão deles, foi um exagero, iria voltar. Aí eles foram, aproveitaram, usaram bastante do caixa do fundo, compraram muito fundo de papel, né, a preços de banana, por exemplo, que nem a Red Fund, que nem a High Yield, R$ 92. 70 centavos, foi muito barato, né? E aí ele comenta, né, que diante desse cenário aproveitaram e fizeram algumas compras e, de fato, a tese do overshooting deles se concretizou, né? O IFIX subiu bem aí no último mês, 13,3%. Eles seguem aumentando a exposição deles a ativos de crédito, até porque a inflação nesse início de ano tá com um cara que vai vir bem mais forte e tal, então eles estão aproveitando para fazer esse movimento. E eles ainda querem aumentar essa alocação em mais 33 milhões de reais, né? Excelente. Aqui temos um guidance de dividendos que ele vai manter sem maiores problemas, galera. O fundo tem, como eu falei, tem muita reserva, então ele está pagando a banda inferior do guidance e tal. Não tem dor de cabeça contar isso. Aqui a evolução do caixa, olha só, chegou a ter quase 17% de caixa, hoje está com 6,8%, reduziu esse caixa em 10% praticamente. Movimento bem interessante. Aqui ele versus outros FOFs e tal, aquela coisa toda. Assim, é foda, né? Sem saber quais FOFs são. A alocação dele por categoria, a diferença entre ele e o RBRX. O grande ponto, a grande diferença hoje é isso aqui, ó. O RBRX tá bem focado em desenvolvimento. É o grande destaque de RBRX neste momento. Aqui as classes de ativos que ele investe, né? Tijolo e tal, ativos de crédito. Como é que está distribuído, né, entre tijolo e papel. Tem um pouquinho de desenvolvimento também, mas muito pouco. Aqui os setores, dos mais variados. Aqui o performance do fundo e tal, recentemente apanhando bastante. Aqui a distribuição do patrimônio, a gente vê, né, Shopping. Cara, o dia que eles venderem esse Shopping Eldorado, meu amigo, vai dar lucro absurdo para esse fundo, né? Aqui os CRIs, aí tem alguns CRIs diretamente, né? Tem aí 8% do PL. Nesse mês ele fez um ganho de capital legal, galera, de 800 mil reais. Achei bem interessante aí, já pensar que em janeiro tinha gerado um prejuízo, nesse mês conseguiu fazer um lucrinho, gerou 10 milhões, pagou 8, distribuiu somente 81% do resultado. Mês anterior também, né, acabou que ele distribuiu bem pouco do resultado. Nesse ano de 25, distribuiu somente 75% do que gerou. Então tem uma gordura boa aí para manter esse guidance, né? Fundo com a liquidez boa de quase 3 milhões de reais. Aqui a questão do duplo desconto, cara, na cota de 6,19, que é o que ele está considerando, ligeiramente abaixo do que está aqui no dia que eu estou gravando, dava um duplo desconto de 60%, cara, um dos maiores. Ele e Cafof são um dos maiores duplos de desconto que a gente tem hoje na bolsa, né? É bem interessante de ver. E é isso, galera. Jogo rápido aí para comentar sobre ele. Nem muito mais o que falar, não, e tudo. Fundo vem utilizando o seu caixa de forma bem interessante, bem inteligente. Aproveitaram a queda do mercado, botaram 10% na bolsa. Isso é um ponto legal, né? Se a gente voltar aqui no gráfico de caixa dele, olha só que interessante. Eles foram bem malandros, ó. Estavam operando sem caixa, aí lá em abril de 24 eles começaram a aumentar o caixa. E seguraram esse caixa de abril de 24 até janeiro, fevereiro de 25. Ficaram tipo, quase que um ano esperando o que aconteceu. Então, assim,
Paciência, né, galera? Por isso que eu falo, às vezes a gente tem que ter paciência. Até isso serve uma lição até pra gente ver de pessoa física, porque às vezes a gente vai estar olhando no cenário, igual agora, essa alta. Beleza, a visão deles é um overshot e tal, não sei o quê. Mas se a gente pensar e olhar, velho, tipo, mano, dá até pra pensar em dar uma segurada às vezes e tal, não sei o quê, que pode ser que volte a cair. Mas essa Selic não vai parar de subir tão cedo. Aparentemente, né? Vai ser lá acima dos 15%. Então, assim, às vezes, galera, a gente tem uma convicção de alguma coisa e nós temos que esperar. E eles esperaram um ano, praticamente, né? Paciência é tudo, beleza? Então é isso aí, valeu. Se gostou, já sabe, se inscreva. Se gostou, pode ser meu. Até a próxima. Fui.